fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Santo livro, santo livro, louvado seja Deus por seus autores. Louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Quem te lê com amor e com fé, santo livro, certamente viverá melhor. Quem te estuda querendo aprender, santo livro, saberá caminhar, saberá. Santo livro, santo livro, santo livro, santo livro, louvado seja Deus por seus autores. Louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir
resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Onde vi no amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a esta celebração eucarística. De onde você estiver, que assista a nossa celebração de hoje. Hoje estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum. Nesta celebração, nós queremos lembrar todos os doentes, rezar por eles, todos os que já estão se encontrando recuperados, rezar também pelos aniversariantes do mês, enfim, rezar por todas as famílias. Na vinha do Senhor há trabalho para todos e Ele está sempre pronto a nos contratar. Trabalhar na vinha do Senhor significa dedicar tempo e esforço para que frutifique as boas obras em favor dos mais necessitados. Quando assumimos essa tarefa, fazemos por amor e não para receber elogios. Quem busca reconhecimento ainda não entendeu o que significa ser um operário do Evangelho. É o Senhor quem nos recompensa em seu amor. Cantemos. De todos os cantos viemos para louvar ao Senhor, Pai de eterna bondade, Deus vivo e libertador. Todo o povo reunido num canto novo louvor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Os pais e mães de família, venham todos celebrar a força nova da vida, vamos alegres cantar.
a juventude, as crianças, todos reunidos no amor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Coloquemo-nos diante da misericórdia de Deus, reconhecendo os nossos pecados, peçamos perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedei por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus, Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos ao Deus da vida. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Vos louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos graça ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo,
Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho, e o homem justo suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Então, meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima de vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. É justo o Senhor em seus caminhos. É santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor está perto da pessoa que o invoca.
O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que o meu trabalho será frutuoso. Neste caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor, mas para vós é mais necessário. Quem eu continue minha vida neste mundo, só uma coisa importa: vivei a leitura do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9h da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 15h e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 17h, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os empregados e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 17h, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma só hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti,
Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, louvado seja Deus pela graça da gente estar aqui, celebrando, ainda que chegue a você aí de forma virtual, mas estamos celebrando a Eucaristia, a Santa Missa, pão vivo que desceu do céu, e que esta palavra, esta iluminação possa chegar a você, possa chegar ao seu coração, e os nossos louvores, súplicas cheguem ao coração de Deus. Estamos no 25º domingo do tempo comum. A nossa caminhada rumo à festa de Cristo Rei está próxima, só faltam 8 semanas, quando concluiremos o ano litúrgico. A liturgia da palavra de hoje nos convoca ao coração de Deus. É assim que o Evangelho coloca Jesus contando mais uma parábola. E Jesus vai dizer por que ele vai contar esta parábola. Parece que uma das coisas difíceis era compreender o que é o reino dos céus. Os outros evangelistas chamam o reino de Deus, Mateus chama o reino dos céus, porque Mateus usa muito a imagem do Antigo Testamento, porque certamente é o evangelho mais judaico que a gente tem. Por isso a imagem do reino dos céus. O que é o reino de Deus? A mesma coisa quantas vezes ele vai contar a parábola do semeador, do trigo e do joio, do fermento, da semente de mostarda. Nas bem-aventuranças também vai recuperar. Bem-aventurados pobres, porque deles é o reino dos céus. Que é vida plena. Que é quando nós nos realizamos como pessoa, como projeto de vida, é a felicidade para todos nós. Por isso que ele começa aqui, nesse tempo de peregrinação, mas a sua plenitude é mesmo na casa do Pai. Mas o céu começa aqui, na vida, na família, no nosso meio. Então, Jesus conta esta parábola e vai colocando a situação. É interessante a sabedoria de Jesus, porque ele pega 2 dados que a olho nu não aparece aqui, da realidade. Um na dimensão social. Ora, se Jesus saiu desde madrugada até 5 horas da tarde e encontrou gente nas praças desocupadas, e eles diziam por que estavam desocupados, porque ninguém os contratou. Significa e constata aquilo que a gente tem como dado dessa época. Mais de 70% das pessoas não tinham trabalho. Sem contar que a maioria também, embora tivesse algum trabalho, ainda era o trabalho escravo. Só 30% que fazia parte da elite, das cortes, sobretudo dos impérios, como o Império Romano, Império Grego e tantos outros, é que tinha algum privilégio. Então, uma realidade gritante. O endividamento também era muito grande. Veja que no próprio Evangelho de Mateus coloca o exemplo daquele homem que não tinha como pagar uma dívida e que tinha até que penhorar a sua vida e até a família para pagar uma dívida. Depois, quantas pessoas doentes os evangelhos colocam na realidade do Novo Testamento? São muitas situações, brigas e tudo mais. Então, uma realidade gritante, principalmente para o pobre. Mas uma outra realidade
diz respeito à dimensão missionária. O que acontece? Quem são aqueles que chegam primeiro, que primeiro foram contratados e que desmerece aqueles que chegaram por último? Por trás disso, o que é que tem? Havia realmente um grupo de judeus que estavam na comunidade cristã, que julgava até não merecer muito a salvação quem chegava por último. Por isso, todo mundo agora era cristão, porque estamos no ano 85. Mas há cristãos que vêm de diferentes ramos. Quem vem do judaísmo é quem tem essa ideia. Nós somos os privilegiados. Nós é como que já temos o céu por herança. Só que na mesma comunidade tinha gente que veio do paganismo, gente que veio até do politeísmo, gente pagã, e que agora são cristãos. Então a comunidade, ela quer desconstruir essa ideia. Não é mais que você que veio de uma realidade, talvez que poderia até ser favorável, que é o judaísmo, ou porque você veio de uma realidade que aos olhos da fé não seja tão favorável, isso não importa. Importa agora é o que você vai construir fé em Cristo. Então, as duas realidades, pastoral missionária da realidade social, a comunidade de Mateus constrói esse evangelho bonito e vai colocando a preocupação desse patrão. Escutava hoje a mensagem de um padre muito querido no mundo das pastorais sociais, Oscar Beose, e ele dizia assim: muitas vezes a gente colocou no centro desse evangelho a imagem dos trabalhadores, que é importante, mas no centro mesmo, quem é que está? É esse patrão. Porque qual é a preocupação desse patrão? É que todos tenham trabalho, é que todos tenham o pão de cada dia, é que ninguém fique fora desse banquete da felicidade, da alegria. Gente, porque uma vida em que você não tem um trabalho é um desespero. Lembro sempre, talvez há uns 20 anos, a gente lia uma matéria de um senhor em São Paulo que ele perdeu o emprego numa época de crise. Mesmo assim, todos os dias ele se arrumava, saía de casa e tudo, de paletó, pegava o metrô, mas não ia para lugar nenhum, no sentido que ele não estava indo mais para a empresa porque ele tinha sido despedido da empresa, mas ele não tinha coragem de dizer para a família que estava desempregado, que não tinha mais recursos para pagar as contas, que não tinha recursos para a manutenção. E a pressão foi tão grande que aquele senhor suicidou-se. Isso para dizer o que significa na realidade de uma família quando alguém não tem realmente o trabalho, até quando por algum momento teve esse trabalho. No Brasil, nós já vamos chegar nesse período da pandemia, tirando os dados que muitas vezes são driblados aí, quase 40 milhões de pessoas que não têm um emprego. Sem contar que antes nós já tínhamos quase 14 milhões contados como que os miseráveis, aqueles que têm menos de 100 reais, menos de 200 reais por mês para sustentar uma família. Então some o número com o outro número, o que você vai ter? Você vai ter países e países, porque o nosso país é tão grande que ele gera gente para construir outros países até. Se nós temos um número desse tamanho de pessoas desempregadas, de pessoas à margem da sociedade, então multiplica a violência, multiplica as doenças, multiplica o projeto de morte. Como é que está o patrão? O patrão no Evangelho é Deus, mas a imagem do patrão, de Deus que quer pão, que quer o alimento, que quer a felicidade para todos, ela deve se multiplicar em cada um de nós.
Todos nós devemos ter a preocupação de fazer com que esses números diminuam. Primeiro, aqueles que têm uma responsabilidade sociopolítica, porque têm realmente o compromisso e de alguma forma a sociedade é organizada a partir deles. Mas também isso deve se multiplicar no coração de cada um de nós. O que foi que as maiores empresas primeiro fez? Despediu muitas pessoas, e não importa se elas vão passar necessidade, como é que elas vão se virar na vida, mas não foi capaz de usar o marketing, a inteligência, para encontrar uma estratégia para que alguém não fosse despedido, para que aquela família não viesse a sofrer, porque qual é a nossa lógica? A primeira leitura já começa dizendo, mas Jesus vai concluir no Evangelho: buscai o Senhor enquanto é possível achar. Invocai-o enquanto ele está próximo de você, até porque a vida é uma peleja e todos nós podemos ser surpreendidos nessa dimensão ou em outra, e Deus não é assim que a gente o encontra se você não tem realmente um enamoramento constante com ele. Cada um na hora da urgência vai ter o Deus que você buscou, e se você não buscou, ele não está escondido aí num canto lhe esperando, não. Abandone o ímpio o seu caminho, é o convite à conversão, um convite a gente abrir o nosso coração. Gente, um país que nem o nosso, de tanta dor, de tanto sofrimento, e você encontra pessoas que não têm onde cair morto, mas não buscam a Deus não, indiferente a Deus, que levam a vida realmente assim, como se nem fosse um ser humano, porque qualquer ser que goza de alguma inteligência não vai viver indiferente, porque as nossas forças não existem na verdade, a nossa força vem de Deus. Volte para o Senhor que terá piedade dele, volte ao nosso Deus que é generoso no perdão, quer dizer, Deus está atrás da nossa conversão. E vai dizer agora: meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos. Isso para dizer, a lógica de Deus não é igual à lógica da gente, graças a Deus que não é mesmo, porque nós vivemos numa estrutura que o nosso pensamento não pensa diferente do que pensou aqueles que foram contratados primeiro. Embora o texto diz que eles já haviam combinado uma moeda por aquele trabalho. A segunda parte, Jesus, na parábola, não vai dizer que contratou por uma moeda, mas ele vai pagar o que for justo àqueles trabalhadores. Por quê? Todos estavam sem trabalhos. A necessidade é igual. Embora um teve a sorte de ser contratado mais cedo, outro mais tarde, mas todos, dado que estavam sem trabalho, significa que todos têm a mesma necessidade. E isso, a palavra técnica, que também é usada na sociologia e no Evangelho, é equidade. O pão é distribuído de acordo com a fome que a pessoa tem, não é de acordo com o mérito, não é de acordo com o estado social, onde você termina dando a quem precisa menos e termina deixando quem precisa mais, às vezes, na pior, por uma questão social, e é aí que entra a injustiça. E Jesus vai questionar na parábola: eu quis dar esses igual, eu quis agir de maneira equitária, que cada um tenha de acordo com a sua necessidade, e você não vai passar necessidade em relação a esses que estão recebendo agora, porque o que nós combinamos foi justo. Agora você já quer tirar uma vantagem em cima da desgraça do outro que estava padecendo de igual necessidade que nem você. Olha, lógica dessa só pode ser de Deus. Mas é possível sim, que em muitos corações, essa semente da equidade, de querer que o pão da felicidade, da alegria, do trabalho, seja repartido entre todos, também está em muitos corações, graças a Deus, que Deus não nos permita corromper, que a gente acredite nesse evangelho da vida.
E aí a lógica que estava impregnada na vida da comunidade de primeiro e segundo, de quem era de uma religião tal, não, isso não conta. E é por isso que Jesus diz: cuidado, porque se o critério é esse, é possível que aqueles que julgavam ser os primeiros, agora vão ser os últimos. Porque se vocês também não se convertem e passam a viver a partir dessa nova lógica, pois então, quem está chegando agora entendeu, compreendeu, esses sim passam a ser os primeiros. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Que a palavra de Deus nesse mês da Bíblia possa ser mais pertinente em nossas vidas, em nossos corações, e assim nos ajude a despontar possibilidades de uma vida melhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com fé e confiança apresentemos a Deus os nossos pedidos. Senhor, que a Igreja seja sempre a feliz portadora de vossa palavra e vosso ministro ordenados, padres, bispos e diáconos, sejam verdadeiros proclamadores do Evangelho. Nós vos clamamos. Senhor, vossa palavra nos traga a luz e a paz. Fazei com que nossas comunidades cristãs aprendam a valorizar cada dia mais a força de vossa palavra, e que nossas celebrações e em nosso coração ela tenha lugar muito especial. Nós vos clamamos. Senhor, vossa palavra nos traga a luz e a paz. Senhor, que nas famílias, nos pequenos grupos de reflexão, nos encontros da comunidade e em nossa vida haja lugar para a vossa palavra, e assim alcancemos a vida e a salvação. Nós vos clamamos. Senhor, vossa palavra nos traga a luz e a paz. Ajudai-nos a viver intensamente vosso reino, e iluminados por vossa palavra, os cristãos sejam sal, luz, fermento e santidade no meio de nossa sociedade e nas decisões da nossa pátria. Nós vos clamamos. Senhor, vossa palavra nos traga a luz e a paz. Para que Deus possa dar saúde a todos os doentes, nós vos clamamos. Senhor, vossa palavra nos traga a luz e a paz. Para que Deus possa dar força e coragem àqueles aniversariantes e vida longa, cuidando da sua família, cuidando da vida espiritual, nós vos clamamos. Senhor, vossa palavra nos traga a luz e a paz. Para que nós, leigos e leigas, neste mês da Bíblia, possamos nos dedicar mais e mais à nossa palavra sagrada, que é a Bíblia,
nós vos clamamos. Senhor, vossa palavra nos traga a luz e a paz. Tudo isso nós vos pedimos ao Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão. O mesmo pão que a mulher preparou aqui está. O vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. E nesta festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Na flor do altar brilha o sonho da paz mundial. A luz acesa é a fé que palpita hoje em nós. Do livro aberto o amor se derrama total no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. E nesta festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração número 2. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Em o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. É o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reuniu o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana. Hosana nas alturas, hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana. Hosana nas alturas, hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito,
a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças, o partiu e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu ao discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nossos bispos, administrador, nosso futuro bispo Valentim, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Pensemos um pouco nos nossos falecidos. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás aqui, Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás aqui, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo, caminhando na esperança,
aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé, que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados, as convidadas, a participarem do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salva. O corpo de Cristo guarde-nos para a vida eterna. Amém. Jesus está aqui na Eucaristia, mas está aí também, do teu lado, no teu colo. Reza com Jesus, faz a tua comunhão com Ele aí. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Os vossos mandamentos vós nos destes para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida, eu cumpri vossa bondade e vossa lei. Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, várias pessoas têm perguntado sobre o nosso retorno. A gente tem tomado toda a cautela possível em relação a isso, porque sabemos que praticamente a única instituição que, de acordo com a decisão que tomar, é o que vai legitimar socialmente. Então, de acordo com o que a gente fizer,
é o que todo mundo vai acatar como sendo o jeito normal de viver. Por isso a gente precisa ainda ter muita cautela. Viralizou o vídeo aí do Dom Jacinto, né, um bispo muito querido de Teresina, que os prostíbulos voltaram, que os bares voltaram. Gente, igreja e cabaré é muito diferente uma coisa da outra. Minha mãe dizia: meu filho, você não é todo mundo. Não é porque um ou outro está fazendo errado, ou está fazendo de maneira precipitada, que eu tenho que fazer o que nós tenhamos que fazer. Precisa discernimento, precisa amadurecimento. E com a graça de Deus, a gente vai retornar. Então, na última terça-feira do mês de setembro, nosso conselho paroquial vai se reunir e aí a gente vai olhar para frente, avaliar, porque serão 15 dias depois dos efeitos das aglomerações de convenções que tem aí. Se os dados não forem escondidos, vamos ver o que vai aparecer. Então, depois desta avaliação é que a gente vai estar vendo também quando é possível, de que forma que a gente tem condições ou não de voltar. Até lá, rezemos, vamos permanecer unidos e torcendo para que esse vírus possa desaparecer. Ontem, mais um padre faleceu no Brasil, um pastoralista. Mais de 500 padres infectados. Significa o quê? Que são mais de 100 mil pessoas que estão ali sem assistência pastoral. Porque, como vocês sabem, é um padre praticamente por cidade. Já pensou? Graças a Deus, o vírus protegeu a gente até agora. Deus protegeu a gente do vírus até agora. Mais de 30 padres já faleceram, bispos também. E você sabe que a forma de padre e de bispo, ela não é assim tão rápida, não. Então precisamos rezar pelas vocações, tomar todos os cuidados possíveis e voltar com prudência. Próximo domingo é o Dia Nacional da Bíblia. Embora o dia de São Jerônimo, por quem é a razão de setembro ser dedicado ao mês da Bíblia, só vai ser no dia 30. Mas o próximo domingo já vai ser o dia da Bíblia. Então, nós estamos querendo fazer um sorteio de 5 Bíblias. Bom seria se alguém patrocinasse as 5 Bíblias, né? Mas em épocas difíceis, tudo está difícil mesmo. Mas eu quero propor assim, nós fazermos a rifa, o sorteio de 4 Bíblias com o pessoal aqui de Pastos Bons. Primeiro, vai estar na lista os dizimistas, os que estão fiéis, os que não estão fiéis. As comunidades vão trazer esses dados para que todos estejam ali. Mas se eu não sou dizimista, não pode participar? Pode, você pode mandar o seu nome normal, que a gente põe. Mas a 5ª Bíblia eu quero sortear por quem está nos acompanhando, porque tem nos acompanhado nessa pandemia todinha aí pelas redes sociais. É muito gratificante ver que alguém acordou cedo para assistir a nossa missa, que está em comunhão conosco. Gente de várias cidades, de várias localidades, às vezes por conhecer a gente, por ver que a missa é transmitida aqui da nossa cidade, filhos da terra ou não. Então a 5ª Bíblia vai ser sorteada com vocês que participam aí pelo Facebook, quer seja daqui ou não, né? O sorteio é geral. Mas como é que eu vou fazer? Como a gente tem colocado aqui geralmente 5 a 10 minutos antes, então você chega antes e coloca o seu nome. Eu sou o Zezinho, estou participando aqui da missa virtual. Você coloca o seu nome quando você começar a participar. Essa menina fica me fazendo rir aqui. E a partir daí, no final, vai ter uma equipe aqui coletando, nós vamos colocar esses nomes, tá bom? Então participe, porque a gente é muito grato pela sua participação conosco. A gente não se sente sozinho, sobretudo o padre, que geralmente tem uma plateia na sua frente, uma assembleia, mas ela está aí do outro lado da tela. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.
Tenha um dia, uma semana abençoada, ida em paz e o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo